Vamos lá, pessoal. Gráficos de cinemática. Quais foram as dúvidas? Cri, cri. Vamos? Giovana Nunes não teve dúvidas em grafos. Tem alguma outra dúvida que quer que eu tire, Giovana? Eu fiquei em dúvida na 4 da lista que você postou na plataforma. De gráficos? Questão 4, certo? Certo. Tá, qual foi a dúvida na questão número 4? Do Mackenzie, né? Essa questão aqui, né? Beleza, Ju. Qual foi a dúvida nessa questão de número 4? Eu não soube, tipo, o que pensar pra conseguir resolver, sabe? Tipo, não sei explicar. Tá. Lucas! Vixe. Eita. Emerson, Oi. você já perguntou quais são as dúvidas? Já perguntei já. Eu posso falar? Sim. Eu fiquei com dúvida na 3A. Eu não consegui. Ah, não, a 3A é alternativa, desculpa. Eu fiquei na questão 3 Uhum. e na 6. 3 e 6? Tá. Então vamos na ordem. A Júlia perguntou a 4, depois a gente vai na 3 e depois na 6, tá bom? Ju, presta Beleza. atenção. Questão do Mackenzie fala aí, né? Da altura h em relação ao solo, um corpo é abandonado do repouso no local onde o módulo da aceleração gravitacional é g. O estudante que analisou a cinemática escalar do movimento construiu o gráfico da função horária da posição y de f de t. Para o intervalo 0 e t, obteve o seguinte resultado abaixo. Então, y é a altura, né, que vai ser solto o corpo, e x é o tempo que esse corpo ficou caindo. Então, num tempo de 0 até o intervalo t, o corpo sai da altura h, que está lá em cima, e o gráfico desse movimento do corpo é isso aqui, ó. Isso não é a queda do corpo, não é a trajetória dele, é o gráfico que representa a função horária da posição. E função horária da posição no move é dado por essa expressão aqui, né? Lá na matemática. Lembra disso aqui, Júlia? Júlia? Sim? Pois é. Portanto, o seu gráfico é uma parábola com concavidade para baixo. O seu gráfico, ele tá assim, né? O que significa seu gráfico ser uma parábola com concavidade para baixo quando a gente fala matematicamente? O que significa? Vocês lembram? O A é negativo, beleza. Então esse cara aqui é negativo. Então você tem que transpor isso para a física. Na física, essa equação é representada por essa aqui, né? S0 mais V0 de t mais a t quadrado sobre 2. Na física, o nome disso é função horária da posição. Então, horário porque depende do tempo, posição porque o seu f de x é a posição. Então, se o f de x é o s, o meu x aqui é meu tempo, né? O meu intervalo de tempo. Portanto, quem acompanha o x quadrado, quem acompanha t quadrado na física, é o a. Só que o a na física é a aceleração. Então, você tem que lembrar da parte teórica de gráficos que quando a aceleração é negativa, significa que o corpo está desacelerando. Aí você vai olhar para a questão e vai falar, porra, mas o corpo não está em queda livre. Ele tem que estar acelerando. Tudo bem. Só que aí na questão, o cara fala que o módulo da aceleração gravitacional é g. O que o estudante fez? Ele adotou o g para cima. Então, o corpo estar acelerando contra o g
é como se ele estivesse desacelerando. Portanto, por esse motivo que o seu gráfico é uma concavidade para baixo. E aí, a pergunta que a questão faz é, segundo o referencial adotado por esse estudante, tá vendo? Que a questão ela já dá a dica. O estudante adotou um referencial dele. Não necessariamente é com G para baixo. Nesse caso, ele adotou o G para cima. Aí a pergunta é, a melhor representação gráfica da função horária da velocidade? E aí, velocidade é uma função de grau 1. Então, é uma reta cujo o A, que é o coeficiente angular, é a sua aceleração, que nesse caso você já sabe que é negativa. Portanto, quando o seu coeficiente angular é negativo, a sua reta decresce. Porém, como o corpo está em queda livre, decresce aumentando o seu valor de velocidade, ou seja, vai ficando cada vez mais negativo. Logo, aqui você tem uma velocidade partindo do zero, porque parte do repouso, né? Então, você tem que achar um gráfico que comece com um V0. Então, esse está excluído, esse está excluído, esse também. Você fica com a C e a E. Só que se seu A é negativo, ó, só sobra esta representação aqui. Vamos lá? Dúvidas? Entendeu, Ju? Questão de referencial, tá? Emerson, a alternativa não era. Sara, não consegui te entender porque tá falhando. Sara? A alternativa certa não é a B? Oi? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Fala de novo, por favor. Eu não A sei alternativa certa não é a B? A B? É. Essa daqui? É. Por quê? Pra falar a verdade, eu não vou saber explicar. Como assim? Mas o meu deu B. Não, tudo bem, mas eu preciso entender seu Eu raciocínio. não lembro que eu fiz real. Não lembro que eu fiz mesmo, tipo, de Não, vamos verdade. ver a B então, vamos analisar a B. O gráfico da B tem uma velocidade inicial com valor positivo, certo? Tem um valor de velocidade inicial. A questão fala que o corpo é abandonado do repouso. Portanto, a velocidade no começo, com tempo igual a zero, deve ser zero. Então, a velocidade no começo deve partir da origem do gráfico de V, por T, tá vendo? Então, ou é a C, né? Porque, ó, zero, ou é a E. Tudo bem? E aí, de acordo com o referencial, a gente consegue saber que é a E. Tudo bem, Sara? Entendi. Aqui na B, se você colocar isso, você está pressupondo que o corpo já tem uma velocidade no começo. E aqui fala que ele é abandonado do repouso. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Não entendi porque é contra a gravidade. Não é que é contra, Raso. O estudante adotou um referencial contra. Por que você consegue determinar isso? Tá vendo que isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo? Aqui, ó. Quando isso acontece, significa que na sua função você tem menos ax quadrado mais bx mais c. Transpondo isso para a física, o seu c é o S0, o seu V0 é o B, o tempo é o x, porque é f dx, então é posição em função do tempo, mais a t quadrado sobre 2. Se a concavidade é para baixo, a gente sabe que esse A é negativo. Quem é esse A? Quem acompanha o x quadrado. Quem é meu x quadrado? Meu t quadrado. Então, a minha aceleração do corpo deve ser negativa. Certo? Se a minha aceleração é negativa, significa que eu estou contra um referencial neste caso aqui. É como se eu estivesse sendo lançado contra o G. Como se eu estivesse desacelerando. No referencial normal, o G é para baixo. Se eu jogo um corpo para cima, ele vai parando, não vai? Agora, ele está jogando um corpo para baixo. Se meu A é negativo, significa que o G é para cima. É como se eu estivesse desacelerando. Tudo bem?
Beleza? Uma questão difícil, né? Uma questão que não é simples, não. Uma análise mais complexa. Bom? E aí, gente? Qual é a outra mesmo? Eu já esqueci. 3. A 3 é a mesma coisa. A 3 é igual. Geralmente quem faz a 3 faz a 4. Vamos lá. Questão da FUVEST, né? Na cidade universitária USP, um jovem em um carrinho de rolimã desce a Rua do Matão. Que, aliás, galera, a Rua do Matão é a Rua da Física, tá? É a Rua do Instituto de Física da USP, diga de passagem. E é uma baita de uma descida. Beleza? Se você for de carrinho de rolimã lá, você morre. Cujo perfil está representado na figura a seguir, em um sistema de coordenadas em que o eixo OX, ou 0x, tem direção horizontal. No instante t igual a 0, o carrinho passa em movimento pela posição y igual a y0, cujo x é igual a 0. O que isso quer dizer? Se o y, que é esse eixo, é igual a y0, significa que é a sua posição inicial. Ok? Se o x ser 0, se isso aqui é em função do tempo, né, significa que o seu tempo inicial é 0 quando você está em y0. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ó? Olha a pergunta do cara. Dentre os gráficos das figuras a seguir, os que melhor podem descrever a posição x e a velocidade v do carrinho em função do tempo são quais? Vamos lá, então aqui é posição, tempo, né? Então a gente vai colocar aqui, opa. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar representado aqui, tá? Do ladinho. Esqueci de fazer com setinha, eu coloco setinha agora. Então vamos supor ele chamou a posição de x, né? X, sei lá, dado em metros por tempo em segundos, certo? Ele quer um gráfico disso. E também quer, aqui eu vou ser mais esperto. E também quer um gráfico de V por T. Então V, sei lá, metro por segundo. Ele não falou as unidades, né? Mas vou colocar só para ficar certinho. Tempo em segundos, ok? Agora vamos analisar, né? Você está numa descida, concordam? Que depois, ó, pela trajetória do carrinho aí, ó, que está marcada a trajetória, vai fazer isso aqui, né? Vai descer e depois vai ficar um plano, ok? Então, quando você está em descida, a tendência do carrinho é acelerar, certo? Então, os gráficos de posição por tempo do Move, eles são parábolas. Se a parábola for com concavidade para cima, significa que eu estou acelerando. Se eu estiver desacelerando, concavidade para baixo. Então, com certeza, quando ele fala que ele quer um gráfico de posição por tempo, ele quer uma parábola. Não pode ser uma reta. Tá? Como ele fala respectivamente, primeiro, o gráfico que vai ter parábola. Então, com certeza, a sua parábola tem que ser com concavidade para cima. Mas onde que minha parábola começa, né? Se você for analisar, a sua posição no eixo X é 0 no começo, quando o carrinho está aqui. Sua posição X é 0. Então, posição X em função do tempo, eu tenho que partir do 0, beleza? E, sendo uma parábola, tem que fazer isso aqui. Tudo bem? Gráfico de posição por tempo é esse aí. Agora, gráfico de V por T no Move é um gráfico que tem aí como característica ser uma equação do primeiro grau. Então, é um gráfico que tem uma característica aí de reta. O gráfico é uma reta. Conforme o carrinho desce, a velocidade tem que aumentar. Então, se o A é positivo, o meu coeficiente angular da reta é positivo e o meu gráfico cresce. Só que, no final, ele vai entrar num plano. Ó, o carrinho vai fazer isso aqui. E ele não fala do atrito. Então, trazendo o conceito de leis de Newton, o conceito da inércia, o carrinho ele vai continuar com a velocidade que ele atinge no fim da descida. Quando ele vai chegar no platô, ele tem uma velocidade. Ele mantém essa velocidade porque não tem nada que pare ele. Então, a sua velocidade ela cresce e depois ela tem uma tendência a ficar constante. Porque não vai ter nada acelerando nem freando o carrinho. Então, o meu gráfico ele começa como uma reta e depois de um tempo ele tende a estabelecer-se em uma
reta horizontal. Não ficou bem uma reta horizontal, né? Se for analisar aqui, né, vai ficar... Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Aí ficou melhorzinho. Então, você vai buscar alternativas que contemplem os gráficos aqui, que seja o primeiro assim e o segundo assim. Então, deixa eu... Ó, vou apagar aqui, tá? Para eu poder descer aqui. Então, aqui, ó, pronto, acabou. Esse e esse. 1 e 2, alternativa A. Beleza? Mandar alguma coisa aqui que eu não vi o que foi. Vamos ver? FUVEST de referências, Às vezes as questões de física, elas falam sobre partes da USP. E normalmente, se tiver como relacionar com institutos de física, melhor ainda, né? Caraca, Emerson, entendi. Obrigado. De nada, Ana. Não dá para você encarar um gráfico de cinemática sem saber funções. Acho que vocês já perceberam isso, né? Então, funções do primeiro e segundo grau são as funções que vão reger aí as questões de gráfico de cinemática. Então, a partir do momento que você entende funções, cara, o gráfico vai ficar muito tranquilo para você em física. Beleza? Às vezes você não está entendendo física por causa da matemática. Então, busque ter uma melhor base em funções que vai te ajudar. Beleza? Acho que a Júlia mandou alguma coisa aqui também. Vamos ver. Eu cheguei na A, mas com um raciocínio errado. Ah, legal. Então, Júlia, tenta pensar da forma que a gente raciocinou agora. Analisando o movimento, qual função matemática eu tenho, primeiro e segundo grau, depende da equação física, e aí qual é a carinha dessa função. Beleza? Esse é o problema, função em matemática. Pessoal, tem que treinar funções. Não tem jeito. Tá bom? Infelizmente é por esse caminho aí que a gente tem que andar. Tá bom? Qual é a outra que gerou dúvidas aí? A 4 aqui. Que mais? A 3, eu acho que... a Sara tinha falado da 3. Beleza, tá aqui. Sara, 6. Vamos ver a 6. Cadê a 6? 6 tá aqui. Eu tenho dúvidas que não são dos gráficos. Beleza. Se eu não me engano, essa questão não é de gráfico, tá? É de cinemática vetorial. E a outra que a Ana tinha falado anteriormente, a 7, também é cinemática vetorial. Se der tempo, Gi, a gente tira dúvidas dos outros temas, tá? Como o pessoal tinha falado mais de gráfico de cinemática, eu vou focar mais nisso. Se der tempo, a gente tira de outro tema, tá? 6, Sara. Vamos ler a 6 juntos então, galera. Aí, ó. Questão do Unicamp. Segunda fase. Né? Isso aqui é questão escrita, né? A figura a seguir, Giovana Cabral tem na 5. A gente já volta para 5 de gráficos, então. Linda Cabral. Ah, tá bom. Tá bom. Até parece. Vamos na 6 e a gente já volta para 5. A figura a seguir representa um mapa da cidade de Victoria, o qual indica a direção das mãos do tráfego, por onde você pode andar, né, com um carro. Devido ao congestionamento, os veículos trafegam com uma velocidade média de 18 km por hora. Cada quadra dessa cidade mede 200 por 200, né? É o lado da quadra. Aí conta do centro de uma rua ao centro da outra. Isso é importante, tá, galera? Uma ambulância localizada em A precisa pegar um doente localizado no meio da quadra em B. Então, veja, se eu andar meio quadrado, eu ando metade de 200, eu ando 100. Beleza? Mas sem andar na contramão. Então, vamos ver aí. Pergunta na letra A, qual o menor tempo gasto em minutos no percurso de A para B? Então, beleza. Então, você vai ter que analisar aqui o percurso de A para B e ver qual é o caminho que a ambulância pode fazer o mais rápido, né? Então, vamos ver aqui, ó. Se ela andar para cá, 200, 400, 500, 600... Não. 2, 4, 6, 8... Aqui, até, ó, se ela fizer esse caminho aqui, ó, ela anda 900 metros. Então, o caminho verde aqui, ó, 900 metros. Ok? Metros. Vamos mudar a cor do caminho aqui, azul. Vamos ver se tem um outro, ó. Aqui ela vai andar 2, 4, 6, 8, 10. Então, 1.100. Já é muito já. Né? Eu acho que não tem nenhum caminho melhor não, viu, galera?
2, 4, 6, 8, 10, 12, vixe, já passou de novo. Galera, eu acho que esse aqui é o caminho mais rápido, viu? Sem andar na contramão. Então, esse aqui é o nosso... Opa! É o nosso delta S, né? O nosso delta S será de 900 metros, né? Então, aqui temos um delta S de 900 metros. E aí, ele quer saber o tempo em minutos. Você sabe que a ambulância, ela trafega com 18 km por hora, certo? Se esse 900 está em metros, você vai dividir o 18 km por hora por 3,6, eu acho que vai dar 5, né? Dá 5. Então, na letra A, para calcular aí o menor tempo, você tem o V igual a delta S, que é 900, sobre um delta T. E esse delta T vai dar em segundos, né? Então, seu delta T é de 900 dividido por 5. E aí, 900 dividido por 5, 180. 180 segundos dá um total de 3 minutos, né, galera? 3 minutos. Opa, o que é isso que aconteceu aqui? Eu tô sem o negócio aqui. Emerson. Oi, filha. Então, eu acho que essa aqui eu peguei um pouco de ajuda da internet, se eu não me engano. Ok. Eu fiz de uma forma diferente. E deu 3 minutos também. Só que eu acho que eu não entendi direito a forma que eu vi na internet. Por isso que eu coloquei o asterisco aqui, que tava com dúvida. Tá. Porque a minha ficou assim, ó. Eu coloquei o 18, né, na velocidade média, 900 no delta S, e o delta T ficou lá e cobre. Aí, eu não sei como, tipo, no próximo passo, eu não sei o que eu converti aqui, que ficou 0,3, que é igual a 0,9 sobre delta T. Aí deu 3 Passou minutos. para quilômetro, provavelmente. Você passou o 900 para quilômetro, você dividiu por 1000. Ah, então pode ser? É isso, você dividiu por 1000, porque aí, quando você divide por 1000, você deixa a velocidade em quilômetro por hora, delta S em quilômetros, certo? Aí você vai achar o tempo em hora. E aí o que você tem que fazer? Depois, no final, você tem que dividir por 60. E aí você acha o tempo em minuto. Também é o jeito certo. Entendi. Obrigada. Entendeu? O que a Ana tinha falado aqui? A Ana falou alguma coisa aqui no bate-papo. Emerson, eu não achava que tinha que levar em consideração o bloco do cara. Ó, se você for parar para pensar, Ana, no deslocamento e no enunciado, a Unicamp faz questão de falar que do centro até um centro, né? Ali, você tem o valor de 200. Então, se você anda só metade, você anda 100. Como o cara ele tá exatamente no meio, e a ambulância que ela anda, ó, 2 lados de uma quadra e meia, ela anda 2, 4, 5. Então, só aqui, ó, 200, 400, mais 100, 500. E aí ela já tinha andado antes 700, 900. Então, é 900 mesmo. Fez sentido? Ah, beleza. Você tem que ver exatamente o caminho da ambulância, né? Vamos ver a B? Qual o módulo do vetor velocidade? Aí, essa aqui é o que importa. Essa aqui é a que derruba o candidato. Presta atenção. Ó, olha o tipo da pergunta para você diferenciar a da B. Qual o módulo, qual o valor do vetor velocidade média em quilômetro por hora? Presta atenção. Quando ele falar assim, ó, módulo, ele está falando quanto é. E aí ele fala o vetor. Então ele quer que você calcule a velocidade vetorial média, não a velocidade média de forma simples. Qual que é a diferença das duas velocidades? O cálculo, essa aqui é a B, né? O cálculo da velocidade vetorial vai levar em consideração, ó, vai levar em consideração, o tempo não pode ser um vetor, é um escalar. Então o delta S é o vetor. Portanto, você tem que ver quanto vale o delta S vetorial. Portanto, se a ambulância sai daqui para chegar aqui, você tem que ver qual é o delta S vetor. Tecnicamente, não interessa agora a rota que ela faz.
Então essa aqui ela sai do A e chega no B. Então se ela sai do ponto A e chega em B, ela faz isso aqui, ó. Deixa eu colocar como vetor. Ó. E aí, para ela fazer isso aqui, ela pode fazer dois caminhos, né? Ela pode fazer isso, mais isso. Esses dois caras somados vetorialmente me dão esse cara aqui, né? Então, a ambulância ela tem aqui, ó, um ΔS. Opa. Que depende disso e disso. Portanto, aqui eu tenho 2, 4. Aqui eu tenho 400, né? Metros. E aqui eu tenho 2 mais 100, 300 metros. Portanto, você já sabe que o ΔS vetor é 500, né? Triângulo pitagórico, 3, 4, 5, com a proporção 100 em cada lado. Logo, isso aqui vai ficar assim, né? V, vetor, igual a 500 metros. Você já sabe que o tempo que ela leva para chegar em B é de 180. Para ficar em metro por segundo bonitinho. Depois passa para quilômetro por hora. Então vai ficar 500 dividido por 180 vezes 3,6. Deixa eu já multiplicar por 3,6, né? Passando aqui. Vou multiplicar por 3,6 para já passar para quilômetro por hora. Isso aqui dá 10 km por hora. Emerson, Oi? essa eu fiz por Pitágoras e deu certo. Mesma coisa, tá? Também tá certo. Você vai fazer ΔS quadrado, 300 quadrado, 400 quadrado. Vai chegar no 500, né? Isso. Só que eu fiz em quilômetro direto, então eu cheguei no 0,5. Perfeito, perfeito. Mais rápido, talvez. Só que, Sara, para você economizar tempo, bate o olho e enxerga que é um triângulo pitagórico. Tá bom? Tá. Para você já matar isso rápido. Para sobrar tempo para outras questões. Beleza? Beleza. O que as meninas estão falando aqui? Essa aqui... Pera, tem mais coisa para cima. Eu fiz Pitágoras. Boa, Gabi. Mesma coisa, tá? Que eu falei pra Sara. Essa aqui é a que derruba o candidato. Não sei porque tô morrendo de rir com isso. É verdade. É a pergunta que não é trivial. A pergunta é um pouco fora do comum aí. Eu seria a candidata derrubada. Lógico que não, gente. Estou ensinando vocês para vocês não serem. Agora eu achei engraçado. Estou com você. Vocês são besta, hein? Bom, mas ficou claro para todo mundo a análise vetorial? Beleza. Tranquilo. Então, vou apagar, né? E vamos ver aí. 6. 6 é uma questão de gráficos. Espera. Não, a 5, né? Ué. A 6 foi a que a gente fez. Essa aqui, né? Mackenzie. Beleza. Então, vamos dar uma lida. Vamos ver o que a questão fala aí. Pra vocês matarem. É igual a outra. É igual as outras duas. Quer ver, ó? A velocidade escalar de uma partícula em movimento retilíneo varia com o tempo segundo o diagrama abaixo. Bom, temos aí um gráfico em duas partes, duas funções do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau de... Deixa eu colocar aqui. V igual a V0 mais AT com A positivo. Está acelerando, o corpo está aumentando a velocidade, coeficiente angular positivo, reta crescente. Depois, na sua segunda parte, aqui é a parte 1, né? Aqui é a parte 2, você tem a mesma análise, agora com uma velocidade inicial, que você já sabe que é 6, porém com uma desaceleração, né? O corpo, ele diminui sua velocidade aí na segunda parte do gráfico, então o A negativo. E aí fala o seguinte, o diagrama que melhor representa o espaço, olha só, ele quer o diagrama dessa espaço por tempo. Então, dessa função do segundo grau aqui. VZT mais AT quadrado por 2. Você
tem que tomar cuidado que o seu gráfico está dividido em duas partes, né? Então, isso que eu escrevi aqui representa para essa primeira parte aqui, ó. Ó. Por quê? O A aqui é positivo, então esse aqui é para o A positivo, ok? Agora, você vai ter a mesma expressão, você vai ter a segunda parte do seu gráfico com essa expressão aqui, porém com o A negativo. Tem que fazer menorzinho aqui. Nossa, é muito difícil digitar com o mouse, gente. Menos A. Fica horrível. T quadrado sobre 2. Beleza. E aí a segunda parte do seu gráfico, que é de 6 para frente, de velocidade, vai estar nessa parte verde, que vai ser isso aqui. Bom, então vamos lá. Gráfico desse demoninho vermelho aqui, ó. A positivo, equação de segundo grau com cavidade para cima. Segunda parte com cavidade para baixo. Então, você vai buscar gráficos com essa característica. Já exclui a A, né? A A começa com concavidade para baixo. Já está errado. B, concavidade para cima, depois de novo concavidade para cima. Já está errado de novo. Então, vamos lá. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Guarda esse gráfico. Concavidade para cima, concavidade para baixo, guarda a D. Concavidade para baixo, já está invertido, exclui a E. Então, C e D são os que melhor representam a sua situação. Agora você vai buscar a diferença dos dois caras, ok? Qual é a diferença dos dois? Sendo que os dois têm características de funções semelhantes. Bom, ambos partem da posição inicial 0 e em 2 segundos atingem a posição 6, certo? Então, o que você pode fazer? Você não tem esse gráfico aqui? Você pode calcular se você quiser, certo? Mas como os dois têm a mesma característica, você já sabe que essa primeira parte está exata. Agora, na segunda parte, que ele tem velocidade 6 e vai para a velocidade 0 em 2 segundos, que é de 2 até 4, o que você vai ver? Você vai ver se ele atinge a posição 12, para ver se o gráfico dele está correto. Então, você pode vir aqui e calcular. Opa! Vamos lá. Calcula. S igual a posição inicial 6, certo? Porque ele tem posição 6 aqui, ó, na primeira parte. Posição final da primeira parte é inicial para a segunda, né? É o ponto de partida. Então, S igual a S0 mais velocidade inicial aqui, daqui para frente, tá, galera? Ó, daqui para frente. A velocidade inicial é exatamente a velocidade final da primeira parte. A velocidade final da primeira parte é 6, né? Ele atinge o pico lá com velocidade 6. Ele vai ter que se deslocar por 2 segundos. Então, ó, S igual a S0 mais V0t. Você sabe que tem que desacelerar menos A gente já vai falar do A, vezes T quadrado sobre 2. Então, o seu S, por enquanto, está dando 6 mais 12, menos 2A ao quadrado, 4 dividido por 2, 2, vezes A, 2A. Bom, deixa eu só arrumar isso aqui, que isso aqui não está aparecendo um 12. É um 12. Ó, sua aceleração, sua desaceleração, na verdade, se você lembrar do gráfico que está ali em cima, é de 6 para 0, o ΔV, num tempo de 2 segundos. Então, ΔV por ΔT. Né? Você sabe aqui que isso vai ficar 6 mais 12, 18, certo? Menos 2 vezes o ΔV. O ΔV, que é 6, num ΔT de 2. Sua posição, 18 menos 6, 12. Sua posição final é 12 e não 6. Como está falando aqui, certo? Ah, mentira, sua posição final aqui está dando 0, né? O gráfico para aqui, ó. Aqui ele atinge a posição final 12. Então, de acordo com o primeiro gráfico, olhando só a segunda parte que é decrescente, substituindo os dados na função horária da posição, você sabe que a posição final dele é 12. Ele não está voltando para o 0 da trajetória. Tudo bem?
Nossa, Emerson fez essa questão completamente diferente. Mas às vezes o diferente não é errado, né? Joana Cabral, calma, de onde veio esse 6? Qual dos dois? Na aceleração, ok. Aqui, ó. Olha o seu gráfico, que aí eu não consigo subir aqui, senão eu sumo com isso. Olha o seu gráfico, por favor. A segunda parte que tá assim, ó. Ok? Você tem aí um ΔV de 6, certo? Num ΔT de 2 segundos. Isso aqui é o seu A. Esse 2 que está aqui embaixo, não é esse 2 aqui. Esse 2 já sumiu, foi simplificado aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. Esse 2 está aqui. Isso daqui, ó, é o A. ΔV por ΔT. ΔV por ΔT. Olha só a parte decrescente do gráfico. Tá, galera, mas aí vocês têm que ver se o diferente de vocês está conceitualmente correto. Se vocês quiserem, eu posso analisar. Preciso que vocês me falem o que vocês fizeram aí. Ô, Emerson, Beleza, Cabral. Pode falar, Nunes. então, eu calculei a área, tipo, eu dividi o triângulo no meio, e eu calculei a área do primeiro, do segundo, e aí eu somei tudo. Aí deu 12. Aí pensei, então só pode ser a D ou a E. Só que aí eu não sei por que eu marquei a D. Eu acho que porque parecia menos estranho o gráfico, eu falei, deve ser esse. Você fez a segunda parte correto, viu? É um gráfico V por T, calcular a área total te dá o ΔS. Perfeito. Dá 12. Isso significa que ele se desloca 12. Então você falou, bom, é a D ou a E. Aí faltou para você, na verdade, aquela análise inicial que a gente fez de concavidade para cima e para baixo. Tá bom? Então pensa nas funçõezinhas que você não erra. Beleza? Mas a sua resolução tá correta. Ana também usou área. Só que Sara fez em um único triângulo. Você deve ter calculado, deve ter chegado em 6 então, Sara, não 12. A área é correto fazer, gente, num gráfico V por T para achar o deslocamento. Tá correto. Depois fiz delta. Opa! Aí tá errado, Sara. Porque você tá aplicando velocidade média no move. Que tem aceleração, né? Então não pode usar velocidade média. Velocidade média é para quando a velocidade é constante. E aí a velocidade ela tá variando, né? Então, Emerson, eu fiz a velocidade média, mas ela não me serviu de nada. Tá. Porque deu 2. E, tipo, e daí? Entendeu? Aí eu não usei. Só deu 2 e ficou aí. Entendi. Não usa quando você está em move, tá? Tá bom. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Acho que tá faltando para vocês base de funções, viu? Preciso estudar mais funções. Bom, então essa foi. Legal. Próxima questão. Não vai dar tempo, né? Já é 13h20. Então, gente, a gente vai finalizar por aqui. Tá bom? Então, a questão número 7 eu fico devendo para vocês aí, não consegui tirar, né? Questão número 7. E a 9 também. Mas eu posso dar uma dica, ó. A dica que eu dou na 7 é você lembrar que a aceleração tangencial é a aceleração paralela à velocidade e a função dela é mudar o valor da velocidade, o módulo do vetor. E a aceleração centrípeta é aquela que te puxa para o centro. Ela é perpendicular à velocidade. Ela não altera o valor de V, mas altera a direção e o sentido do vetor velocidade. E elas em conjunto formam a aceleração resultante no movimento circular uniformemente variado. Aí você precisa desenhar esses vetores aí, né? Então, você faz um movimento, um retilíneo uniforme, você vai lá e desenha. Você vai desenhar uma superfície, e aí você vai desenhar um bloco que está em movimento retilíneo uniforme, né? Faz aí como se ele estivesse andando, sim. E aí desenha o vetor velocidade. O vetor velocidade já está aqui, certo? E aí, o que você faz logo em sequência? Esse corpo tem movimento circular, ele tem a sua direção e sentido
do vetor velocidade sendo alterado? Não. Então, a aceleração aqui, a centrípeta é inexistente. A aceleração centrípeta é igual a zero. Mas, você tem que analisar. Ele tem aceleração tangencial? Ou seja, ele tem uma aceleração que muda o valor da velocidade? Também não, né? Também não. Por quê? Porque ele fala que o momento é retilíneo uniforme. Então, essa velocidade ela é constante em direção, sentido e módulo. Então, o seu gama, que é a resultante, é zero. Certo? É isso que você tem que fazer. Tem que desenhar e analisar esses dois caras para saber esse. Tudo bem? Sim ou não? Entendeu, Ana? Faz o desenho. Você vê que a B já muda, já é move. E aí no move, qual desses dois caras você vai ter, né? Analisa isso. Depois desenha o circular e circular uniforme, ok? A 9, mesma coisa. Mesma coisa. Quando estiver no ponto mais alto, desenha aí o vetor V, que tem que ser tangente à trajetória, e o vetor A resultante, né? Não, a aceleração centrípeta, que aponta para o centro. Então, visualmente, você já sabe aqui qual letra que é, né? Dá para acertar logo de cara. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Isso, Sara, letra A, viu? A 9, né? Então, galera, hoje é só, ficamos por aqui. Desculpa estar tomando um tempinho de vocês. A gente se vê na sexta-feira, né? Estou indo, Giovana. Estou indo. A gente se vê na sexta-feira para falar um pouquinho mais sobre mecânica dos fluidos. Vamos dar sequência, estudar mais pressão, pressão atmosférica, e aí vai. Como a gente só tem uma aula na sexta, né? Eu acho que vai dar para falar sobre a teoria. Na outra semana a gente fala sobre... a sexta é APG, né? Então na segunda-feira a gente se vê para falar disso. Tá bom? Pessoal, um beijo para todo mundo. Até mais, galera. Bons estudos para vocês.